O livro das Crônicas é um livro duplo, dividido entre primeiro e segundo livro das Crônicas. O seu nome vem do original hebraico, com o significado de anais, registros, palavras ou narrativas dos dias. Já a Bíblia grega e a Vulgata latina o chama de Paraleipômenos, que significa o livro dos restos, restantes ou coisas que faltavam. No sentido de que estas coisas aqui narradas ainda não estavam na Bíblia e que acrescentam alguma coisa a tudo o que já temos nos demais livros, e especialmente nos livros de Samuel e dos Reis, e em preparação aos livros de Esdras e Neemias. O livro das Crônicas apresenta um estilo próprio, aquele de se fazer um registro cronológico dos fatos entre Deus e Israel, que é um modo peculiar de escrever a história sagrada. Seu autor é um levita de Jerusalém, que pertence e conhece bem a este ambiente. Ele escreve depois da época de Esdras e Neemias, entre o V e o IV século a.C. O primeiro livro das Crônicas divide a sua narrativa histórica entre os capítulos de 1 a 9, com as listas das genealogias que vão desde Adão até Davi, e os capítulos de 10 a 29, que registram a história do reinado de Davi, que vai desde a morte do rei Saul até a morte do rei Davi. Para isso, este livro começa com um registro detalhado das genealogias das tribos de Israel, traçando a sua linhagem desde Adão até os últimos reis da dinastia de Davi no Antigo Testamento, como veremos no segundo livro das Crônicas. Ele apresenta também detalhes das genealogias dos levitas, a tribo encarregada para as responsabilidades de serviço no sacerdócio e nas coisas consagradas a Deus. Em relação às tribos de Judá e Levi, este livro ressalta a importância de definir a autoridade concedida por Deus aos líderes de Israel no que diz respeito ao serviço, no sacerdócio e nas coisas consagradas ao Senhor. Tanto no governo civil como na liderança religiosa, Deus escolheu os responsáveis e pede ao povo respeito à sua lei. O primeiro livro das Crônicas vai colocando a cronologia dos acontecimentos e personagens que abrangem toda a história do Antigo Testamento. O seu alcance é maior do que qualquer outro livro da Bíblia. Enfim, o primeiro livro das Crônicas mostra a importância fundamental de sempre agir conforme a vontade de Deus e de nunca nos esquecermos que os nossos caminhos nem sempre são os caminhos de Deus. Por isso, este livro pede fidelidade a Deus, fidelidade à aliança de Deus.